Olá, queridos irmãos e irmãs. Será que tem como saber se aquele vinho, sabe quando Jesus transformou a água em vinho, se aquele vinho tinha álcool ou se era somente um suco de uvas? Será que dá para saber se o vinho mencionado ali no Novo Testamento era um vinho alcoólico ou mesmo o vinho que Jesus bebia tinha algum teor alcoólico ou era apenas um suco sem nenhum teor? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender esse assunto em detalhes na Bíblia. Vamos comigo para minha lousa de explicações, aprender mais da Palavra de Deus? Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: tem um amigo crente que gosta muito de beber bebidas alcoólicas. E sempre que o questiono sobre isso, ele me diz que o vinho que Jesus bebia tinha álcool, então isso indica que não é proibido beber. Eu gostaria muito de saber sobre isso, pois sempre aprendi que esse vinho que Jesus bebia era uma espécie de vinho sem álcool, chamado de mosto. Pode me ajudar a entender essa questão? Mais uma pergunta muito legal que vocês me mandam. Pode colocar a pergunta aqui nos comentários, ok? Na medida do possível eu estarei lendo e ajudando os irmãos fazendo vídeos sobre elas. E nós vamos começar esta pergunta, ou responder a essa pergunta, utilizando o texto de João 2,9, onde nós temos ali uma menção muito famosa a respeito de vinho. Olha só: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Aqui, nós temos aqui no contexto aquela ocasião em que Jesus transforma a água em vinho. Então, observe aqui a palavra vinho. Presbítero, mas aqui não dá para saber ainda se esse vinho é alcoólico ou não. É verdade. Por isso que a gente precisa desenvolver mais um pouquinho e agora nós vamos utilizar mais um texto onde temos uma menção sobre vinho, Mateus 11, de 18 a 19, que diz o seguinte, o texto: pois veio João, quem está falando aqui é Jesus, e esse João é o João Batista. Veio João que não comia nem bebia, e dizem, quem são esses que dizem? Os religiosos que criticam todo mundo. Tens demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus está falando sobre ele mesmo, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão. Glutão é aquele que exagera na comida, e bebedor de vinho, aquele que exagera na bebida. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Queridos, que nós temos aqui nesse texto uma crítica dos religiosos exagerada, comparando Jesus com aqueles que são pessoas, que exageram nas festas, nas reuniões, nos encontros, o que era uma mentira, obviamente. Mas aí, olhando esses dois textos, tenho certeza que já está na sua mente o seguinte: como saber se esse vinho mencionado nesses dois textos é um vinho com álcool? Dá para saber? Sim, queridos, dá para saber, e eu vou explicar isso em detalhes para você, por isso fique até o final. Mas antes eu preciso te falar isso: inscreva-se agora no canal, porque senão você não recebe os novos estudos. E os estudos aqui têm sido muito abençoadores. Os irmãos que acompanham o canal podem dizer isso. Então, faça isso, inscreva-se. Nesse momento, nesse instante, aperte aí o botãozinho para que você receba sempre os novos estudos. Bom, vamos começar a responder essa dúvida examinando a palavra vinho. Isso é muito importante. O primeiro exame, nós vamos pegar o texto que nós lemos primeiramente lá em João 2,9. Então, nós temos ali a palavra grega oinos, que é traduzida corretamente no português como vinho. Mas até aqui ainda não dá para saber se esse vinho é alcoólico ou não é verdade? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora nós vamos examinar o termo bebedor de vinho, que nós temos aqui em Mateus 11, verso 18 a 19. Ali nós temos a palavra grega oinopotis, ok? E aqui, essa palavra é bem traduzida no português para bebedor de vinho, porque de fato ela significa isso e significa também dado ao vinho, ou até bêbado, aquele que se embriaga, aquele que exagera no vinho. Observe que essa palavra ela é uma palavra que vem lá da palavra oinos, que nós já mencionamos em João 2,9. Beleza, segura comigo aí, vai construindo o raciocínio. Agora, para a gente saber em detalhes se esse vinho aqui ele tem álcool ou não, nós vamos utilizar um único texto e você vai perceber claramente essa resposta. E nós vamos utilizar Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Observe bem esse texto com muita atenção. E não vos embriagueis com o quê?
com vinho, diz o apóstolo Paulo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? A palavra vinho utilizada aqui nessa orientação aqui que Paulo está dizendo para não se embriagar é também a palavra oinós. Então o que nós temos? Nós temos em João 2,9 a utilização da palavra oinós, lá no texto onde Jesus transforma água em vinho, e nós temos também em Efésios 5,18 a mesma palavra oinós utilizada. Presbítero, o que isso quer dizer? Olha só, observe que Paulo usa a palavra grega oinós justamente para orientar que não se deve embriagar-se. Você percebeu isso no texto? E o que significa isso? Pela lógica, só dá para embriagar com vinho alcoólico. Logo, nós percebemos que esta palavra oinós aqui, ela nos traz a ideia de algo ou de uma bebida, no caso vinho, que tem sim teor alcoólico. Então, esse vinho aqui, mencionado tanto por Paulo, não vos embriagueis com vinho, e aquele vinho utilizado lá por Jesus, ou melhor, transformado água em vinho, e também aquele bebedor de vinho que as pessoas estavam falando, todos eles têm álcool. Logo, fica claro que aquele vinho que Jesus fez no casamento era, sim, alcoólico. E o vinho que Jesus bebia, ao ponto dos religiosos o acusarem, de ser ali um bebedor, também tinha um teor alcoólico. Evidentemente que agora eu preciso começar aqui a fazer com você alguns poréns. Alguns certamente vão pegar agora todo esse estudo e vão dizer o seguinte: olha, o presbítero falou agora que pode sair bebendo por aí, que pode beber sem problema nenhum, já que nós temos ali um vinho citado na Bíblia que era, sim, alcoólico. Mas eu quero que você fique até o final desse estudo, porque eu tenho algumas considerações muito importantes sobre isso, que vão enriquecer o seu conhecimento a respeito do vinho dentro da Bíblia, ok? Mas antes, rapidamente, assim que terminar esse vídeo, eu deixei aqui um link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, para que você conheça o meu curso, conheça a sua Bíblia de capa a capa, onde nós vamos estudar toda a Bíblia juntos, capítulo por capítulo. Dá uma passadinha depois por lá. A bebida então está liberada, presbítero André? Não é bem assim. Nós sabemos que era comum que os vinhos da época de Jesus fossem misturados também com água. E isso aqui é algo muito importante para você saber. Olha só, no texto que nós já lemos, na sequência dele, lá de João 2, agora verso de número 10, o mestre Sala diz o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Queridos, especialistas, teólogos, debatem bastante esse tema. Mas é muito possível que, quando ele cita aqui o bom vinho, está falando de um vinho mais puro, com maior teor alcoólico. O vinho melhor, aquele bom. E aqui, quando ele fala do vinho inferior, um vinho mais misturado, com menor teor alcoólico. Então, observe aqui que isso é muito interessante, porque isso certamente diluía o teor alcoólico, fazendo com que a embriaguez, proibida veementemente na Bíblia, fosse mais demorada, porque existia ali uma diluição desse teor. E claro, fosse assim facilitado o controle daquele que bebia. Essa é só uma observação para que você tenha em mente que as bebidas de antigamente, apesar de terem o mesmo nome, nem sempre são iguais às bebidas de hoje em dia. Então isso ajudava muitas pessoas a usarem a bebida de uma forma mais moderada e mais correta biblicamente, sem aquele exagero proibido na palavra que é, como nós sabemos, a embriaguez. Então, olha só, uma outra consideração: Jesus nunca se embriagou. Olha, guarde isso, é muito importante. A embriaguez, ela é pecado na Bíblia. E Jesus não pecou. Logo, aquela acusação dos religiosos de Jesus bebedor de vinho, ela é exagerada, ela é para ferir, é uma injúria. O vinho que Jesus bebeu tinha sim álcool, isso é fato, como nós já provamos. No entanto, é importante que não usemos esse fato como uma licença para se entregar a bebedices, como se Jesus tivesse feito tal coisa e nós sabemos que ele não o fez, ok? O uso que Jesus fez era o uso totalmente correto, de acordo com a vontade do Senhor. Uma outra consideração importante que eu quero fazer a você, e muito importante essa:
Você sabe se você tem predisposição ao alcoolismo? Olha só, já se sabe atualmente que algumas pessoas têm uma predisposição genética a virarem alcoólatras caso entrem em contato com bebidas alcoólicas muitas vezes. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo aqui, não para me vangloriar, mas apenas como testemunho. O meu pai, ele tinha problema com bebida. E sabe o que eu fiz? Assim que eu aprendi a palavra de Deus, o Evangelho, eu decidi não beber. Porque eu vi ali que eu poderia, de repente, ter esse tipo de predisposição e, claro, aquele tipo de vida não era que eu queria. Então é muito importante que você pense também, antes de buscar aí contato com a bebida, esse tipo de reflexão, tá bom? E para fechar, a bebida na nossa cultura. A bebida na cultura judaica, ela era vista de uma forma bem diferente do que na nossa, ok? Isso é muito claro. Em nossa cultura, a bebida não é vista com bons olhos quando faz parte da vida de um servo de Deus. Inclusive, as pessoas do mundo, quando elas veem um crente bebendo, isso soa muito estranho. Então, nós devemos tomar muito cuidado, não só com a embriaguez, mas também com o bom testemunho cristão. Isso é muito importante. Olha só, se você tiver que escolher entre dar um bom testemunho e a bebida, escolha dar um bom testemunho, que isso vai agradar a Deus com toda certeza. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: não use o vinho da época de Jesus para justificar bebedices em nossos tempos, pois a Bíblia adverte claramente: não vos embriagueis com vinho, essa é a ordem bíblica, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, busque a presença de Deus, entenda corretamente essa questão da bebida e tenha sabedoria. Queridos, se vocês quiserem, eu estou querendo gravar um vídeo a respeito do porquê eu não utilizo bebida alcoólica na minha vida. Se vocês quiserem saber aí os meus porquês detalhadamente, coloque aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para abençoar vocês, só como uma forma de aprendizado mesmo, tá bom? Espero que tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar aqui para você uma playlist para você assistir, com vários estudos interessantes aqui do canal, e aproveite para crescer no conhecimento. É gratuito, é bênção. Faça sua inscrição no canal e deixe o seu like. Ficamos por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.